Nós estamos em Romanos capítulo 11, o final, né, a segunda parte desse capítulo que a gente vai ver é a partir do versículo 16. Então, Romanos 11, a partir do versículo 16. O que nós temos falado aqui? Vocês lembram que o foco aqui é Israel, né? E que Israel, de certa forma, caiu, né? Porque eles rejeitaram o Messias e continuam rejeitando o Messias, né? E a gente viu, então, será que foi apenas um tropeço? Eles vão se levantar de novo? Ou será que foi uma queda feia, né? Estão prostrados e nunca mais vão se levantar? Essa é a questão que Paulo está tratando. Será que Deus rejeitou o povo de Israel? Não vai trabalhar mais com eles? Acabou. E Paulo já falou nesse capítulo 11 vários argumentos que não é assim, né? Ele não rejeitou o seu povo Israel, porque tem um remanescente. Sempre teve um grupo, mesmo pequeno, que seguiu o verdadeiro Senhor. E ele dá exemplo no Novo Testamento. Paulo fala, oi, sou eu, né? Pelo menos um que está seguindo Jesus, né? Até no Antigo Testamento, nos tempos mais difíceis, tinha um Elias e 7.000 profetas, né, que também adoravam ali o verdadeiro Senhor. Mas ele fala, a maioria sim está cega. A maioria não está aceitando o Senhor Jesus. Porém, Deus não rejeitou Israel, mas ele cumpre outros propósitos que ele tem, como a salvação dos gentios. A salvação agora veio para os não-judeus, os gentios, e através dos gentios ele está trabalhando nesse momento para provocar ciúmes no seu povo Israel, para que eles voltem a Deus. E ainda vai ter uma grande restauração do povo de Israel e vai ser um dia glorioso. Nós chegamos até aqui. Hoje nós vamos focar numa alerta para nós gentios, para os não-judeus. Que pensa assim comigo? Imagina uma escola, um aluno desconhecido, nunca recebeu muita atenção. Através de alguns eventos, de repente, ele se torna o queridinho da turma, né? Ele se torna aquela pessoa que todo mundo admira, todo mundo gostaria de ser como essa pessoa. Facilmente, esse aluno se torna presunçoso, né? Vai achar que realmente ele, nossa, antes era ninguém, agora eu sou o cara da escola, né? Todo mundo quer ser como eu. E Paulo vai falar, cuidado, vocês gentios, para que não se tornem presunçosos, né? Agora, os gentios, espiritualmente falando, estão em alta, né? Deus não está voltando o seu foco para Israel. Mas o que isso quer dizer? Bom, a gente vê que Deus está alcançando multidões de gentios. A igreja está crescendo, né? Mesmo perseguido, e às vezes sendo perseguida, cresce mais ainda. E o judaísmo? Joga lá no Google, alguma coisa de crescimento. Quase não cresce, né? E muitos judeus ainda se convertendo ao cristianismo. Então a gente vê que o foco sim está nos gentios, né? Está na igreja. Mas a gente precisa lembrar que todos nós recebemos muita graça e misericórdia. A gente não merece a posição que a gente tem. E a gente não pode se garantir na posição que a gente recebeu pela graça. Para que a gente não se torne presunçoso. Para que a gente não comece a pensar, nossa, a gente é grande coisa. Nossa, nós somos muito bons mesmo, né? E para que a gente nunca se esquece de onde a gente veio. Então vamos ver como Paulo vai tratar esse assunto a partir do versículo 16. Ele fala assim, se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Ele traz uma comparação da nação de Israel com duas coisas que já fazem parte do entendimento do judeu no Antigo Testamento. Ele continua aqui a argumentação de que Deus não rejeitou a sua nação de Israel. E o argumento agora é, vamos voltar à origem, vamos voltar à raiz.
como que foi essa raiz, esse começo que Deus escolheu? E qual foi o começo? Abraão e os patriarcas, né? Como que foi o começo? E vamos pensar assim, se Deus realmente rejeitou Israel para sempre, o que isso diria a respeito de Deus? Diria que ele escolheu mal, né? Meu Deus, não soube escolher no começo, agora está colhendo os frutos. Nunca mais, né, vai lidar com a nação de Israel. Mas não é o caso. Os patriarcas eram perfeitos? Não. Mas Deus escolheu esses homens, andou com eles, treinou eles, né, investiu neles e eles se tornaram homens de fé, homens santos. Então, qual foi o começo? A primeira comparação que ele faz é com a massa dos primeiros frutos. O que era isso? A gente lê em Números 15, versículo 20, que Deus falou para o povo: apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês, apresentem-no como contribuição da sua colheita. Então ele fala, como a massa é santa, todo o resto é santo, porque aquele bolo ele representava a colheita toda. Era um bolinho só, mas representava o montão. E se aquele bolo como sacrifício foi aceito, toda a colheita foi aceita e consagrada também. Então, se Abraão, né, o primeiro patriarca, foi aceito, foi, né, santificado, e os outros patriarcas também, olha a grande esperança que Israel tem, milhares de anos depois, de ser aceito também, novamente. Porque aquele primeiro bolinho, né, a primeira massa foi aceita e é santa. A segunda comparação, que a gente vai gastar mais tempo com isso agora, são os ramos da oliveira. E ele olha em primeiro lugar na oliveira em si, na raiz. A oliveira aqui simboliza a nação de Israel. E se o começo com Abraão foi santo, todas as ramificações daquela raiz também são santas, né? Toda aquela árvore genealógica de Abraão, imagina, tantos descendentes que Deus prometeu que ele teve, também são santos. A intenção de Deus sempre foi ter uma nação santa, né? Sempre foi isso. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, a gente lê: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essa foi a intenção. Mas o que não deu certo? O que desandou no meio? O que a incredulidade do povo de Israel fez? Isso que nós vamos ver agora, a partir desse simbolismo da oliveira e os ramos, versículos de 17 até o 24. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Enxertar e cortar, no final vocês vão virar craques, né, nessa área da biologia. Vamos falar um pouco de enxertar. A gente não tem muito, né, essa ideia, quem não trabalha, né, com isso, com cultivo de plantas, mas é bem interessante. Vocês vão virar craque nisso. Primeiro lugar, o que aconteceu
por causa da incredulidade do povo de Israel. A gente leu aqui, versículo 17, alguns ramos foram cortados. Foram todos? Não, né? Deus não rejeitou a sua nação inteira, né? Foram alguns ramos. Foi a maioria? Foi. Parece a nação inteira? Parece, né? É muita gente que foi cortada ali e está em incredulidade, mas alguns ficaram. E o que aconteceu no lugar disso? Versículo 17. Alguns outros ramos foram enxertados ali, né? A gente leu isso aqui. Entre os outros, eles foram enxertados. Agora tem talvez alguma tradução sua que fala no lugar deles. É uma tradução muito ruim. É melhor realmente imaginar que os novos ramos dos gentios foram enxertados entre os outros. Porque se a gente pensa que eles foram no lugar dos antigos, nos leva a pensar que a igreja substituiu Israel, né? Infelizmente as pessoas às vezes pensam isso, mas nós não somos o novo Israel espiritual que herdou todas as bênçãos né, que Deus deu para Abraão. A igreja e Israel são duas coisas distintas, a gente precisa lembrar disso, tá? Mas nós fomos enxertados para quê? Como diz no 17, para participar das bênçãos. Agora você e eu nos fazemos parte da rica história de fé dessa nação, que começou com Abraão, o pai da fé, que não é só para os judeus, é o seu pai da fé também. Foi ele que Deus destacou como exemplo, como alguém pode ser salvo. Não é novidade do Novo Testamento, sempre foi assim, pela graça por meio da fé, né? Em Romanos 4, a gente já estudou, versículo 3 diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Não foram as obras de Abraão, nossa, ele era tão bondoso, ele creu no Senhor. E por isso, esse é o exemplo que nós precisamos seguir. O homem que foi salvo pela graça por meio da fé. E o que acontece hoje para nós, milhares de anos depois? Todos nós gentios que cremos no Senhor, nós nos tornamos filhos de Abraão, não é? Gálatas 3, versículo 7 diz, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Você foi salvo pela graça por meio da fé? É filho de Abraão, né? Você agora participa das bênçãos espirituais que Deus deu para Abraão, milhares de anos atrás. Isso para nós. Mas vamos pensar nos judeus. Eles já são filhos de Abraão por descendência. E agora, eles precisam se tornar gentios primeiro para depois voltar? Não, eles já fazem parte naturalmente dessa oliveira. Eles foram cortados por um momento, mas eles eram dessa oliveira. E por isso é engraçado que, pensa nisso, C.S. Lewis ele fala que, de certa forma, espiritualmente falando, um judeu convertido é a única pessoa normal na face da terra. Porque todo o resto entrou pela porta dos fundos, né? Todo o resto, nós somos um caso especial, que entrou por condições especiais para fazer parte da família de Deus. Um judeu convertido, né? Os messiânicos hoje são espiritualmente a única pessoa normal na face da terra. Então a gente precisa lembrar disso, em gratidão e também em humildade, lembrando que nós entramos assim, né, que onde sempre foi o plano de Deus, mas foi de uma forma especial. E por isso nós vemos 3 alertas nessa ilustração da oliveira e dos ramos a partir do versículo 18. A primeira advertência é qual? Não se glorie. Não se glorie. Não vai achar que você agora é grande coisa. Não vai achar que você agora merece essa posição com Deus, o foco de Deus. Não é porque você é tão bom, tão grande, tão maravilhoso. Mas sempre foi porque Deus é bom e grande e maravilhoso. Aliás, essa sempre foi a base de escolha desde o começo.
A gente lê até isso, essa foi a razão pela qual Israel foi escolhida. Em Deuteronômio 7, 7 e 8, nós lemos: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Porque o Senhor os amou. Por isso você foi escolhido, por isso Israel foi escolhido. E ele fala, lembra que a raiz sustenta você. Você é um ramo que veio lá de longe, foi enxertado. Você simplesmente recebe a seiva, né? Você recebe os nutrientes a partir da raiz. Você produz o fruto, né? Mas através dessa seiva ali, você foi enxertado. Você não estava ali no começo. É a raiz que sustenta você. Essa é a história que Deus começou a partir de Abraão. E mais especificamente, a partir da fé de Abraão. Porque qual é a segunda advertência? E a gente vai falar sobre a fé. Versículo 19, ele fala, e 20, né? Não se orgulhe, mas tema. Tema. Você precisa do temor do Senhor. Não se garante na posição em que você foi enxertada ali pela graça. E agora, nossa, você está recebendo todas as bênçãos do Senhor. E pior, não vai achar que você é melhor do que os judeus que foram cortados. Lembra que é nesse momento da história que Deus está colocando o foco nos gentios. Não foi sempre assim, nem sempre vai ser assim. Nós estamos vivendo esse tempo e graças a Deus, né, que Ele virou o foco para a sua igreja, para nós, está trabalhando através de nós. Inclusive uma meditação que para você depois, você deixa o Senhor trabalhar através da sua vida. Você é a igreja. Você, não sozinho, obviamente, mas no conjunto com todos os irmãos, nós somos a igreja. Deus consegue trabalhar através da nossa vida, porque hoje você é o foco dele. Hoje você é o foco do Evangelho ser espalhado através de nós. A gente deixa Ele trabalhar através de nós. Mas não sempre foi assim, nem sempre será assim. E para permanecer nesse lugar, que não é garantido assim, a chave é a fé. Né? Temam para não cair também na incredulidade deles. Eles foram cortados por causa da incredulidade. E ele fala, a mesma coisa pode acontecer com vocês. Você está firme na fé? Né? Porque é a fé que nos faz permanecer. 1 Coríntios 10, 12 diz assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E eu creio fielmente que a gente mais do que nunca precisa do temor do Senhor na igreja. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, né, diz várias vezes. Você quer tomar decisões sábias, então tema o Senhor. Sim, tenha reverência, né, diante do Senhor, respeito, mas eu também diria, o temor do Senhor inclui lembrar quem Ele é e o que Ele pode fazer para todos aqueles que acham que podem fazer o que quiserem e não acontece nada, né? Eu vou fazer a minha vontade e não vai ter consequência nenhuma. Na igreja, principalmente, a gente precisa tomar cuidado para não tornar a graça e a liberdade que a gente recebeu em libertinagem. Né? Achar que nós somos um caso especial, nós podemos. Né? E aí tem várias igrejas por aí que acham que encontraram ali no meio, né, da graça uma desculpa para fazer o que é errado. 1 Pedro 2, versículo 16, nos lembra, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servo de Deus. Você é livre. Né? Você é totalmente livre para fazer o que quiser, mas se você ama o Senhor, você vai fazer o que Ele deseja. Você não vai fazer o que vai machucar a Ele, a quem você ama. Então vamos usar a nossa liberdade, que é infinita, como servos de Deus.
entendendo a graça e não tornando em libertinagem. E qual a terceira advertência que ele nos dá como gentios? Versículo 22. Considere. Considere o quê? A bondade e a severidade de Deus. A severidade, sim. Porque Deus, afinal das contas, não é o velhinho bonzinho que fecha os olhos diante das coisas erradas. Temos exemplos assim na Bíblia, de pais que fecharam os olhos diante dos erros dos filhos. Eli, o sacerdote, era assim na época de Samuel, 1 Samuel. Os filhos fazendo tudo errado, né, tornaram a oferta em desprezo. As pessoas nem queriam mais ofertar, porque eles estavam ali arrancando, né, todas as partes boas das pessoas. E Eli não os repreendeu. No final, Deus entrou e né, disciplinou e julgou. Mas Deus não é assim como Eli, como o velhinho que, né, já estava cego mesmo, não via, mas podia ouvir, né? Mas Deus é um bom pai. Um bom pai que mostra as consequências ali dos erros, mas também aplica a disciplina quando for preciso. E não pense que só porque a disciplina não vem ou demora, que é uma aprovação. Esse é o erro muitas vezes do cristão. Deus não fez nada ainda, não estou sentindo que estou num caminho tão errado assim, continuo fazendo. Mas se Deus já falou que é um erro, que é um caminho torto, errado, para de andar nesse caminho. Não espera que a disciplina venha de um jeito que pare você completamente, né? Não veja como aprovação se a disciplina demora. Então, considere a severidade, mas também considere a bondade do Senhor. Ele nos mostrou muita misericórdia. A queda de Israel foi a nossa oportunidade para entrar na família de Deus. E não foi por nada que a gente fez, né? Não foi por merecer, foi pela bondade de Deus. Ele nos mostrou tanta misericórdia de nos tornar filhos e filhas de Deus. Vamos ser gratos por essa misericórdia e lembrar da bondade de Deus todos os dias. Porque não tem nenhum dia em que você não precise da misericórdia de Deus. Porque todo dia você peca. Você acha que já está num patamar assim melhor? Acho que anteontem não pequei. Acho que foi... Não, você também pecou. Todo dia você peca porque a gente ainda é pecador. Você precisa da graça, da misericórdia de Deus todos os dias. Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Novas são cada manhã, porque cada manhã a gente vai precisar de novas misericórdias. E como Deus tem dado misericórdia para nós, vamos ser gratos por isso. E permanecer na bondade de Deus. Permanecer na misericórdia e na graça do Senhor. Ser forte na graça do Senhor. Permanecer em Jesus. É isso que João 15 nos fala, né? O seu ramo na videira. Permaneça nele. Permaneça no relacionamento contínuo, íntimo com o Senhor. Não abra mão disso. Judas 1, 21 nos fala, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Quem permanece, a Bíblia dá total segurança no Senhor. Nada pode te arrancar das mãos dele. Mas para a pessoa que abandona o Senhor Jesus, que dá as costas para ele, a Bíblia já não dá segurança nenhuma. Mesmo que um dia tenha aparecido um ramo, né, que estava frutificando. A Bíblia não dá segurança para aquele que escolhe dar as costas do nada e fala, não quero mais seguir. Mateus 24, 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente precisa perseverar e lembrar quem Deus é e o que Ele pode fazer. Olha o poder de Deus nesses versículos que a gente leu, né, de 22 a 24. Tudo que Ele pode fazer. Primeiro, Ele pode e vai enxertar aqueles ramos cortados novamente. Um dia, os judeus vão voltar
ao Senhor, vão voltar para casa quando eles colocam a sua fé em Jesus. E Ele pode fazer isso, porque eles já fazem, né? Já faziam mesmo naturalmente parte dessa oliveira. Mas Ele também pode cortar os ramos enxertados. E Ele pode cortar os gentios que acabaram entrando quando eles deixarem de crer em Jesus. Em vários lugares no Novo Testamento, a gente tem inclusive a profecia de que haverá uma apostasia da igreja no fim dos tempos. Haverá uma apostasia, um abandonar da fé. 1 Timóteo 4, versículo 1, por exemplo, diz: o Espírito diz claramente que nos últimos dias, os últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em outros lugares também fala. E esses vão ser cortados, né? Não vão fazer parte mais dessa história de Deus. E por último, e agora você vai virar craque no enxerto, o grande poder de Deus em pegar nós como ramos e enxertar nessa oliveira, Ele diz de forma antinatural. Por que antinatural? Porque nós somos de oliveira brava, né? Não cultivada. Nós fomos inseridos numa oliveira cultivada. Então, o normal, né? O natural seria o quê? Você pegar ramos de uma oliveira cultivada, que já deram muitos frutos, que você já tem um histórico, nossa, muitas colheitas. Eu vou cortar estes ramos dessa oliveira cultivada e enxertar numa nova árvore, mais nova, com mais vigor, para continuar dando muitos frutos. Mas aconteceu antinatural, que Deus escolheu a gente, né, de oliveira brava, não cultivada, e colocou ali em Israel, a oliveira cultivada. O que acontece na natureza? O que determina o fruto? E nisso me pegou, não sabia disso. Você acha que é a raiz ou os ramos que determinam o tipo de fruto que sai? São os ramos. Se você pega ramos de uma mexerica, um pé de mexerica, e coloca no pé de pêssego, vai sair mexerica. Não sabia disso. Então, os ramos, né, que mostram o que vai sair. Seguindo essa lógica, nós, de oliveira brava, não demos muitos frutos. Nós dávamos frutos ruins, murchos, né, amargos, duros. E agora nós fomos enxertados nessa oliveira cultivada. E o que aconteceu? Deus fez um milagre. Deus nos transformou, né? O Espírito Santo dentro de nós nos transformou ao ponto da gente agora dar fruto bom, né? Não damos mais, como antigamente, fruto amargo, ruim. Agora nós damos o fruto do Espírito Santo, fruto bom. E todas as outras pessoas que vêm podem desfrutar desses frutos bons que nós estamos dando agora. Por isso, vamos continuar na fé. Vamos continuar permanecendo nessa obra que Deus começou em nós, dessa transformação, e através de nós, o bom fruto que Ele está produzindo agora a partir da nossa vida. E Paulo vai continuar falando agora, prestem bastante atenção. Já tiraram todo orgulho, né? Toda presunção, né? Continuem pensando assim, porque versículo 25 a 29 diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto a eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele fala, não ignorem isso, para não se tornarem presunçosos. Não ignorem. Vou abrir parênteses aqui,
Porque tem 3 assuntos que a igreja não pode ignorar. 3 vezes no Novo Testamento Paulo fala, não sejam ignorantes, não ignorem. Quais são os assuntos? Primeiro, Israel. O futuro de Israel. Não ignore. Quer entender a escatologia, o fim dos tempos? Olha para Israel. Olha o que aconteceu, está acontecendo, o que vai acontecer. E também lembra que a igreja não veio para substituir Israel, né? Que isso vai bagunçar toda a sua escatologia. Em segundo lugar, Paulo fala, não sejam ignorantes a respeito de quê? O arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4. Não sejam ignorantes a respeito de que Jesus virá, né? Mas a igreja será levada, será arrebatada. Esse precisa ser o foco também dos nossos ensinos, né? Da nossa vida. Você está pronto hoje? Estaria pronto hoje para Jesus te levar? Isso precisa estar na frente do nosso pensamento. Não sejam ignorantes. E, em último lugar, não sejam ignorantes, 1 Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais. Não negligenciam os dons espirituais. Deus deu dons para vocês. Você tem um dom espiritual, ou vários, né? Mas a questão é você estar praticando os dons espirituais. Igreja, não esqueça disso. Não seja ignorante desses 3 fatos importantíssimos para nós e para a vida da igreja. Então ele fala do futuro de Israel. É um mistério. Não é algo que é impossível de entender, não, é algo que, uma verdade bíblica que ainda não foi revelada. Como a própria igreja é um mistério. Ela não foi revelada no Antigo Testamento ali, né, para os judeus. E a gente tem também o futuro da igreja como um mistério. O que foi revelado a respeito de Israel no Antigo Testamento? Que teria uma grande restauração, né? Os profetas estão cheios disso. Mas o caminho não foi traçado ali. Não falou como chegaria nesse ponto. E por isso Paulo fala, o que aconteceu é um endurecimento. É uma cegueira, mas em partes. Tá? Ninguém esqueça disso que é algo parcial. São todos eles? Não, a gente já viu. Sempre teve um remanescente, né? Não são todos eles. É uma grande parte, sim, que é resistente ao Evangelho, sim. Mas muitos judeus estão aceitando o Evangelho, estão se convertendo. É parcial, não são todos, mas também é temporário. Porque existe um momento que só Deus sabe, que é a plenitude dos gentios. E nesse momento Deus fala, a partir daí eu vou voltar a colocar o meu foco sobre Israel. Eu vou trabalhar com eles e todo Israel será salvo. Agora você pode pensar, nossa, vai ser todo mundo, né, do mais velho ao mais novo. Bom, todo Israel não quer dizer cada indivíduo, né? Porque assim como a rejeição também não foi cada indivíduo, porque Paulo, por exemplo, não estava dentro, né, dessa rejeição. Assim, a nação como todo vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso sim, todo Israel, a nação inteira. Mas hoje como eles estão? Eles estão resistindo ao Evangelho. E, não sei se você já ouviu falar de grupos de igrejas que vão para evangelizar judeus, tanto em Israel como no mundo todo, porque o judeu, né, é um povo que está espalhado no mundo inteiro. Grandes né, colônias, né, grupos ali espalhados, principalmente nos Estados Unidos, na Rússia, né, muitos lugares. Existe até a organização Jews for Jesus, né, os judeus para Jesus. E eles, quando tentam evangelizar um judeu, nossa, é muita oposição, né? Você vai ser quase apedrejado. E você vai lá, você vai sentir a resistência, a rejeição, o grande zelo que eles têm, né? De não abrir mão da sua tradição. Então eles são, sim, parecem inimigos por causa do endurecimento espiritual. Mas diante de Deus, eles são amados. Por causa dos patriarcas, por causa do começo em Abraão, eles ainda são amados, né? Nunca foi a escolha de Deus, né, em base de números, em grandeza. Sempre foi por causa de amor. E o amor de Deus não mudou e não muda. Ainda bem que o amor de Deus não muda.
Não sei como você acordou hoje, né? Mas o seu humor não deve ser o mesmo de ontem, né? Mas Deus não muda de humor, graças a Deus. Deus não muda os seus planos. Deus não muda os seus dons e o seu chamado. Se Ele não desistiu de Israel, da nação de Israel, Ele não vai desistir de você. E não importa o seu passado, não importa o que já rolou na sua vida, Deus sempre pensa em restauração. Deus nunca pensa em tirar os dons e o chamado que Ele deu para você. A gente não consegue apagar o nosso passado. Aconteceu o que aconteceu. Mas muitas vezes a gente erra em correr do nosso passado, em fugir do nosso chamado, como Jonas, né? Em enterrar os nossos dons. Vou tentar esquecer tudo isso, mas não dá. E Deus fala, eu estou contigo. Eu não vou tirar os dons e o chamado que eu já dei para você. Aconteceu o que aconteceu, mas o que eu já fiz eu quero fazer de novo. E de uma forma maior ainda. De uma forma diferente. E um ótimo exemplo para nós é Moisés. Ele foi escolhido, chamado de libertador da nação de Israel. Com 40 anos, quando chegou lá, já tinha o chamado? Tinha. Já tinha os dons? Tinha. Mas fez besteira e estragou tudo, né? Naquele momento. Matou o egípcio, teve que fugir, tinha que amadurecer muito ainda. Mas por causa disso, Deus tirou o chamado? Não é mais libertador da nação. Não, vou tirar todos os dons. Não. Precisou de um tempo, mas mais 40 anos ele voltou. E Deus fez, né, grandes coisas. Deus fez grandes milagres. E Deus fez a obra que Ele sempre quis fazer através de Moisés. Você tem dons, você tem um chamado. Saiba o teu chamado no reino de Deus, diante de Deus. E os dons, e descubra os dons que Deus te deu. E pratique. Porque Deus quer fazer, talvez não da forma como foi no passado, mas de forma diferente e maior ainda. E versículos de 30 a 32 nos falam agora desse grande plano que Deus tem, baseado na misericórdia dele. Versículo 30, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à obediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Quantas vezes ele fala de misericórdia? Por quê? Deus ama dar misericórdia. Deus ama ser misericordioso. E todo o plano de Deus, que a gente está falando do plano de Deus de milhares de anos, né? De toda a eternidade, todo o plano de Deus tem no centro a misericórdia dele. Salmos 145:9 diz, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Quanta misericórdia é essa? E por isso, ele incluiu na desobediência todos. Desde o jardim do Éden, né? A escolha de Adão e Eva, a desobediência. E nós gentios, todos os tempos, né? Não tínhamos nada a ver com a nação de Israel, com a história de Deus, éramos desobedientes. E nós recebemos agora misericórdia, e vamos colocar em aspas, né? Graças à desobediência deles, de Israel. E Israel também foi desobediente. Foi cortado ali os ramos, a gente já falou sobre isso, mas para quê? Para que a salvação viesse até nós, para que nós pudéssemos receber a misericórdia. E a partir da misericórdia que nós recebemos, provocar ciúmes em Israel, para que eles posteriormente pudessem receber a misericórdia. Você vê que é um círculo, né? Ou até um aumento ali, né? Deus dá misericórdia para dar mais misericórdia. Deus é misericordioso e todo o plano dele revolve em torno de misericórdia. O que é preciso fazer? É só reconhecer que você desobedeceu. É reconhecer que você precisa de misericórdia. E fazer alguma coisa? Não. Receber pela fé a misericórdia de Deus.
que Ele quer mostrar para com todos. Todos, na desobediência, para que todos recebam a misericórdia. E esse é o plano de Deus, maravilhoso, para que no final Ele receba toda a glória. E agora Paulo não consegue mais, mas já está borbulhando no coração dele, né? Está brotando esse louvor nele. Então ele precisa, né, continuar ali louvando o Senhor. E ele faz isso no versículo 33 a 36. Ó, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que profundidade! A gente fica pasmo, né? Diante de um plano tão grandioso assim. Quem poderia ter pensado num plano melhor? Ninguém, né? Só Deus tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Que plano genial, né? Aliás, você vê as histórias, né? Os livros históricos no Antigo Testamento. Eu sempre falo para o meu filho, o melhor livro que tem no mundo é a Bíblia, né? A Bíblia é o melhor livro no mundo porque tem as melhores histórias. E principalmente porque você vê a mão de Deus, né? Na vida, dos caminhos tortos, né, das pessoas. Você vê o plano maravilhoso de Deus. Quem poderia pensar num plano melhor? A minha história preferida no Antigo Testamento é de José. Não tem como ler sem você se emocionar, né? Que plano maravilhoso! Coitado como sofreu! Mas no final é reunido com a família, né? E tudo se acerta ali. Maravilhoso! A gente fica pasmo. Quem pode entender o Senhor? Ele fala, quem pode entender os seus juízos? Quando Deus vem com julgamento, nossa, parece uma coisa terrível. E as pessoas começam a acusar Deus, como que pode, né? Mas antes da gente acusar o Senhor ou reclamar, vamos lembrar de que os seus caminhos não são os nossos caminhos, são insondáveis, né? As coisas que Ele escolhe, também na nossa vida, a gente não consegue entender. Só Ele tem um caminho que no final, de alguma forma, vai levar para um fim que dá maior glória para Ele. E no meio, Ele ainda faz toda a sua vontade até o final, sem mexer com o nosso livre-arbítrio. Como que faz isso? Não sei, né? Não me pergunta, não me pergunta como conciliar, né, a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Mas Deus faz. Esses são os seus planos. Nós somos completamente limitados, por isso a gente não entende. É só você pensar, a gente olha para o futuro. Não sabemos do futuro, não sabemos daqui a um minuto, do dia de amanhã. A gente faz projeções e muitas vezes dão errado. É só pensar na Copa, né? Quem apostou dinheiro pensando de forma tradicional perdeu muito dinheiro ali. Que não dá para fazer projeções no futuro. Pensa no presente. Muitas vezes você interpreta de forma errada as coisas que estão acontecendo. E você olha para trás e a maioria das coisas que aconteceram já esqueceu, né? E você, no dia a dia você nem lembra mais do passado. Deus tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria. E a gente não vai conseguir entender tudo a respeito desses planos e a respeito de Deus. Porque naquele dia nós seríamos como Ele. Isso é impossível, né? Então vamos parar, como diz aqui nas perguntas, quem foi o conselheiro? Vamos parar de dar conselhos para Deus. A gente não tem a tendência, muitas vezes, de dar conselhos para Deus na oração, porque a gente acha que tem a solução. Deus, essa solução faz isso que vai estar tudo bem. Vamos parar de pensar que a gente pode dar alguma coisa para Deus a fim de que Ele se torne devedor de nós. Agora está devendo uma bênção para mim, porque eu ofertei, porque eu fiz aquilo, porque... Deus nunca vai se tornar devedor de nós. Ele tem os seus planos, os seus caminhos, basta confiar nele. É a fé de Abraão, do começo ao fim. A simples fé. E ser grato que ele
decidiu e permitiu que a gente fizesse parte dessa história que Deus tem com o mundo, que é do começo para o meio até o fim. Isso que ele fala no final, né? É do começo, é dele são todas as coisas. Ele iniciou, ele sempre é aquele que inicia a boa obra em você. Ele que te achou antes que você abrisse os olhos e falou, eu entendi agora, eu preciso do Senhor. É dele. E no meio, é por ele. Se não for através dele, não vai ter nada de valor eterno nesse mundo e na sua vida. E até o final, é no fim, é para ele. No final, ele vai receber toda a glória, toda a honra. Mas olha só, o foco hoje é a misericórdia de Deus. Quanta misericórdia Ele deu para nós, né? Vamos ser gratos por isso. Eu só quero te convidar, ler rapidamente comigo o começo do capítulo 12, para a gente ver a ligação, né? Não vamos perder isso também. O que diz ali? Romanos 12, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, assim adiante. Qual o foco? As misericórdias. Você entendeu as misericórdias de Deus? Quão grandes são? Quanta misericórdia você recebeu? Em base dessas misericórdias, do favor não merecido, né? Que você foi perdoado. Paulo fala, eu rogo, agora viva. Agora põe em prática, agora você entendeu o plano que revolve em torno da misericórdia de Deus, agora viva isso no dia a dia. Se lembre de onde Deus te tirou. Você era desobediente e você continua sendo desobediente, você continua precisando da misericórdia de Deus todos os dias. Lembre disso para não se tornar presunçoso. E então viva inteiramente, intensamente para o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelos teus planos, os planos de todos os tempos que são perfeitos, maravilhosos, Senhor, que nós conseguimos entender em parte, Senhor. Mas a partir da tua palavra entendemos que é um plano genial, é um plano que vai acumular, Senhor, na salvação de Israel, Senhor, num tempo difícil aqui na terra, mas também no retorno do Senhor para estabelecer o teu reino aqui. E vai culminar, Senhor, em que nós podemos te ver face a face. Que nós vamos abrir os olhos um dia na tua presença e seremos como tu és, Senhor. Obrigado pelas tuas promessas. Mas a gente sabe que as promessas não são nada se a gente não receba essas promessas pela fé. E por isso, Senhor Deus, aumenta a nossa fé essa manhã. A partir da tua palavra que nós ouvimos, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós cremos, Senhor, que assim que o Senhor determinou para Israel e para nós, que o Senhor jamais nos rejeita, jamais abandona os planos que tem na nossa vida, mesmo se nós tenhamos dado as costas para Ti por um tempo. Senhor, eu oro pela restauração de cada vida aqui, onde for preciso. Oro, Senhor, pela restauração da Tua igreja aqui local, Senhor, e mundial, onde estiver. Oro, Senhor, que a gente possa entender, Senhor, a urgência que nós temos como igreja para levar as boas novas, Senhor, para toda a criatura. Nos capacita, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e nos ajude, Senhor, a colocar em prática essa palavra, para que pelas misericórdias que nós recebemos, Senhor, e recebendo novas misericórdias a cada dia, nós possamos estar tão cheios de Ti, Senhor, e tão gratos e tão, Senhor, transbordando, para que a gente entenda o momento, interprete de forma correta o presente que nós estamos vivendo, para que no dia a dia amanhã, no futuro, Senhor, haja salvação. Que a igreja cresça, Senhor, até que o momento em que a plenitude dos gentios estiver ali. Obrigado, Senhor, por nos chamar, por nos dar dons, Senhor, e que nós possamos usar todos os dons para a Tua glória, para a Tua honra, porque no final é tudo de Ti, por Ti e para Ti. Para Ti, Senhor, a Ti seja todo louvor e toda glória em nome de Jesus. Amém.